E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Coleção Paralela. Aqui está o Rodrigo, ali está o mestre do terror, o Sorumbático, mestre do terror. Fui profundo no meu comentário hoje. Eu decidi usar esse vídeo como oportunidade para falar, para mostrar um pouquinho todos os quadrinhos de super-heróis que eu tenho da editora Ebal. Na verdade, todos os quadrinhos que eu vou mostrar aqui já apareceram no canal em algum momento e, curiosamente, só tem quadrinhos de personagem da DC aqui, mas o que eles mais têm em comum, de fato, apesar de seus diferentes formatos e tal, é que são todas publicações da Ebal e eles marcam uma época, né? Eles trazem o símbolo, eles trazem a marca de uma época em uma época que realmente não volta mais e em que se abordava quadrinhos no mundo todo, não só do Brasil, de uma época, né, de uma maneira diferente. Eu vou virar a câmera aqui pra gente ver. Como eu digo, é a época do quadrinho mais ingênuo, é a época do quadrinho mais para criança, do quadrinho tido como mais infantil. E a gente não vai, né, não só pelas razões óbvias, isso nunca mais vai voltar, mas também porque nós mudamos enquanto pessoas, o público leitor mudou muito e quadrinhos com essa pegada não vão mais acontecer. E aí, falando especificamente aqui do Brasil, não vão mais acontecer também porque o apelo agora seria muito inexistente. Isso porque eu estou falando de coisas como Dragão do Kung Fu, que a Ebal ainda anunciava assim, ó, em formatinho. Richard Dragon, o assassino, Karate Kid, Em Busca do Passado Perdido. Essa é uma publicação ali do início dos anos 80, eu acho. Deixa eu ter certeza disso. Ali, ó, de 1977, na verdade. Né? Uma época em que artes marciais e essas coisas estavam, né, muito na moda. E a Ebal, então, achou por bem lançar um quadrinho que basicamente abordava isso, artes marciais, com personagens dessa pegada. O Karate Kid é um personagem que eu até já tinha ouvido falar, até já conhecia, mas esse Richard Dragon eu fiquei conhecendo apenas por esse quadrinho. A Ebal tinha esse lance que eu sempre achei muito curioso nesses quadrinhos em formatinho, que era que a capa era feita exatamente do mesmo papel que o miolo. Eu sempre achava isso tremendamente curioso, parecia uma coisa tão diferente. Eu tenho também Kamandi, né, que é o número 3 da Ebal, que também é dos anos 70. Esse aqui é de 79. O Kamandi é um personagem que eu sei bem pouco. Eu conheci ele através da minissérie Crise nas Infinitas Terras. O único material, acho que basicamente o único material que eu li dele, fora do que eu li no Crise das Infinitas Terras, foi este quadrinho aqui. E é incrível como eu acho interessante. Não deixa de ser datado, não deixa de parecer datado, aquela coisa de futuros apocalípticos, animais antropomórficos, essas coisas, não deixa de ser datado, mas é incrível como eu ainda acho muito legal, muito interessante essa pegada. Tá aí um personagem que eu gostaria de conhecer mais o mundo em que ele está inserido, o universo em que ele está inserido, porque tem muita coisa legal. Depois eu tenho as Super Duplas, a revistinha Super Duplas, já teve vídeo aqui no canal, né, tanto de aquisição quanto posteriormente de cada uma, que mostrava encontros principalmente do Batman, pelo que eu vi, com outros personagens. E aí nós tínhamos Batman versus Aquaman,
anunciava-se como um confronto dentro daquela velha história de primeiro trocam sopapos, depois fazem amizades. Ainda trazia uma história aí da Legião dos Super-Heróis, né, como história secundária. Eu lembro que eu fiz comentários sobre essa revista, comentei inclusive sobre o fato de a luta do Batman com o Aquaman me pareceu uma luta muito impossível de acontecer da maneira como aconteceu aqui, mas na época principalmente os roteiristas não se preocupavam muito com isso. Eu acho a capa muito maneira, ela também é de 79, também uma publicaçãozinha da Ebal, obviamente. E depois do Super Duplas temos a morte Morte a bordo do navio infernal. Olha, a morte não tem nada de a morte né? A morte a bordo do navio infernal. E aí trazia mais duas aventuras de Eclipso, o vilão Eclipso, que tinha história solo na época. Também me chamou muita atenção isso, falei disso no vídeo. E aqui me chama a atenção a disparidade de capacidades, de poderes entre a Mulher Maravilha, que com o seu jato invisível, que eu nunca entendi por que existiu essa coisa, e o Batman. Afinal de contas, o Batman nem poderes tem, mas eles enfrentam basicamente animais, gorilas, essas coisas, e eles penam para vencer esses bichos, coisas que pelo menos a Mulher Maravilha deveria soprar e eles, né, voar longe devido ao nível de poder que a personagem tem. Essas coisas me chamaram a atenção. Esse Super Duplas aqui, ele já é de 79 também. Então praticamente todos de 79. Depois temos Homem Borracha e Astro. O Astro, que mais tarde seria chamado de Zenith, né? Eles são os personagens principais, são personagens bastante secundários, né? Eu acho que principalmente o Astro, que depois viria a se tornar o Zenith, são personagens bastante segundo escalão, mas que a Ebal lançava como protagonistas de revistas, em revistas próprias e tal, que também é um sinal daqueles tempos, né? Daquela época. Incrível como naquela época algumas coisas funcionavam, ou pelo menos se tinha a esperança de que funcionassem a ponto de se tentar, né? Lançar um quadrinho de um personagem que pouco se conhecia. E a arte da história do Astro ainda é do Steve Ditko, né? Ditko, na verdade, que por si só já confere um certo nível de interesse na aventura. Não gosto muito das aventuras do Homem Borracha. Eu acho que o lado comédia dele acaba realmente sendo exagerado. Uma das que eu mais gosto dessa fase aí, dessa questão de super-heróis publicados pela Ebal, é o Sargento Rock, né, que é outra coisa, com aquela ideia batida de soldado que foi pro futuro, né, de pessoa deslocada no tempo. Pelo menos nessa aventura é assim e tal. Mas, cara, as histórias com essa pegada são coisas que você nunca mais vai ver. O Sargento Rock é sem dúvida isso aqui com desenhos do Frank Redondo, hein? É um personagem também muito segundo escalão, um personagem que eu também vim a conhecer pela primeira vez na Crise nas Infinitas Terras. E você vê, a Ebal apostava em publicar uma revista na qual ele era o personagem principal, o que é uma coisa por si só que hoje em dia ninguém nem tentaria, né? São coisas daquela época. Eu não sei quais eram as questões, se era contratual, se era o que tinha, o que podia ser publicado, mas a Ebal tentava essas coisas. E eu acho essa capa magnífica. Eu acho essa capa muito bonita. E a história é legalzinha. Depois tem uma segunda história que eu também não conhecia atrás. DSE, o Departamento de Serviços Estratégicos do Tempo de Guerra. Não conhecia essas histórias, esses personagens. Vim a conhecer aqui
vale como curiosidade. O último que eu tenho em formatinho é outro personagem muito segundo plano, mas que mereceu revista própria aqui, e que a Ebal batizou de Morcegomem. Morcegomem é muito... que é o cara aquele que aparece muito como vilão do Batman. Depois eu vi, mas aqui ele não é vilão, aqui ele é meio anti-herói. Aqui é o cara lá, o Homem Morcego, literalmente, né? O cara que vira um morcego humanoide. E ele vivendo suas aventuras literalmente como um anti-herói e enfrentando esse cara aqui cujo poder, o poder dele, vamos chamar isso de poder, ele tem olhos nas pontas dos dedos, que é um dos poderes, uma das supostas habilidades mais absurdas que eu já vi um personagem de quadrinho ter, porque onde está a vantagem de você ter os olhos nas pontas dos dedos? Se ele fechar a mão, ele fica cego. Para ele dar um soco, ele fica cego. Para ele dar um tapa, ele fica cego. Se ele pôr a mão na areia, é 1 milhão de cisco no olho dele. Tipo, como é que um cara desses pode ser levado a sério? O Morcegomem, com esse nome ainda por cima, fica parecendo muito uma revista voltada para ser piada. E curiosamente é uma publicação de 1976, é uma publicação com a minha idade. Depois eu tenho aqui a Turma Titã, publicada nesse formatão, o formato americano. A Ebal publicava em preto e branco, que traz as aventuras dos Titãs, né? Quando eles ainda eram a Turma Titã. Essa é uma revista de 69 e por incrível que pareça, eu não gosto de quadrinho de super-herói em preto e branco. É uma coisa assim, eu conheci os quadrinhos com eles coloridos, e ver esses super-heróis em quadrinho em preto e branco é uma coisa que chega a ser incômoda para mim, mas eu entendo que é uma coisa da época, e os roteiros são incrivelmente simplistas, incrivelmente ingênuos, trazem a marca da época e é isso que dá o sabor. Eu tenho então da Ebal a Turma Titã. Eu não tô, como vocês estão vendo, a gente já está acabando o vídeo aqui, esse já é o último quadrinho que eu quero mostrar. Não estou folheando, não estou dando muita atenção para a parte de dentro, pessoal, pelo aquilo que eu já falei. Os quadrinhos já apareceram no canal, já ganharam seus vídeos próprios, né, vídeos de aquisição, vídeo no qual eu só mostro os quadrinhos. Então não tem razão agora para ficar esmiuçando cada um, fazendo um vídeo longo, nem essa é a intenção. É só mostrar o que eu fui reunindo ao longo do tempo de quadrinhos de super-herói na época da Ebal. E como eu disse, me chama a atenção que eu basicamente só tenho quadrinhos de super-herói da DC. A Ebal não publicava Marvel na época? Não tenho certeza, ou foi só eu que acabei com as revistas DC desse período. Essa publicação do Batman aqui também é dos anos 60, de 1967, também publicado em preto e branco, e o Batman nas suas aventuras mais cruas, mais pueris e realmente mais ingênuas, sem dúvida alguma. O Batman que se assemelhava muito ao seriado do Batman dos anos 60. E tem uma aventura com o Ted Múltiplo, que faz a sua famosa escada de tijolos, que é uma das coisas também mais absurdas que eu vi em quadrinhos. Enfim, os super-heróis, os gibis de super-heróis publicados pela Ebal, trazem hoje em dia pra gente esse sabor nostálgico e ingênuo, né, de uma época em que não se preocupava tanto com alguma coisa a ser verossímil. Chega a ser irônico que hoje em dia isso exista, mas é um fato que existe, né? Num universo em que você está falando de pessoas que caem em tanques radioativos e ao invés de simplesmente morrer, ganham superpoderes, gente que pode voar, ler mentes, disparar rajadas, erguer toneladas. Neste universo, hoje em dia se busca muito mais
que as coisas sejam verossímeis, né? Elas não podem ser absurdas, um roteiro não pode ser absurdo, algumas coisas têm que ter coesão, tem que pelo menos parecer possíveis. A gente busca tornar o mais próximo da realidade, a gente exige isso, o mais próximo da realidade o que já foi criado para ser real. Mas nessa época da Ebal, dos quadrinhos da Ebal, anos 60, anos 70, não se tinha essa grande preocupação. Como eu disse, fazia-se num gibi, um quadrinho em que a Mulher Maravilha passava trabalho para lidar com simples gorilas, e numa outra história, sei lá, ela saía do palco Darkseid e eles brigavam e ela conseguia sustentar a luta sozinha. Tipo, o nível de poder, o nível de capacidade realmente não tinha importância, era a vontade do roteirista. Era conforme ele queria, não se preocupava tanto com essa coisa de continuidade, mas eles têm poderes muito díspares, um deveria eliminar o outro facilmente. Hoje em dia, isso seria visto como absurdo, né? Mesmo o Batman, eu sempre falo, eu sou muito fã do Batman, mas eu não gosto dessa coisa de o Batman com preparo pode enfrentar qualquer um. Não, velho, não, essa coisa do preparo é forçada demais. Num confronto físico, se você é um sujeito mega treinado em todas as artes místicas, não, né? Em todas as artes marciais do planeta, mega isso, mega aquilo, mas você for enfrentar um cara que simplesmente pode erguer 100 toneladas, velho, esse cara por si só já tem uma mega resistência, ele vai te dar um mero tapa e já vai deslocar o seu crânio. Não é uma luta que não faz sentido querer me convencer que o cara que não tem poderes vai sempre vencer. Eu não curto muito esse lance do exagero do preparo do Batman. Acho legal que quando o roteiro seja bem fundamentado, ele possa assim enfrentar de igual para igual e até derrotar inimigos super poderosos, mas dentro de um limite. Mas na época esse limite não existia. Faziam-se as histórias tinham essas coisas e ninguém questionava. Uma época mais simples, uma época mais infantil, uma época gostosa, né? E se você gostou desse vídeo, likezinho aí pra mim e pro meu querido mestre do terror. Fomos!